Eu sugiro muito que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção nesse vídeo, nessa introdução, nessa primeira aula introdutória sobre a Reforma Protestante. Seja bem-vindo ao meu canal sobre a história do cristianismo. Me chamo Giovanni Marques. Se inscreva, ative o sino, curta, faça seus comentários, tire suas dúvidas, porque nós vamos começar uma série maravilhosa sobre a Reforma Protestante, detalhe por detalhe. E eu quero começar nesse vídeo falando algo simples, falando algo que talvez você não saiba, mas como está aqui no slide, a Reforma não começou com Lutero, uma história que começou muito antes. Porque quando a gente fala sobre Reforma Protestante, a nossa tendência é já imaginar Lutero publicando as 95 teses com martelo. Eu até vou pegar o martelo aqui só para... Quando a gente fala sobre Reforma Protestante, o que vem à sua mente? Lutero, 1517, 95 teses e Lutero pregando na porta da Igreja Católica as 95 teses. Aquele monge louco varrido que dividiu a igreja. E muitas vezes é certo a gente pensar isso, porque a maioria dos estudos dos professores de história falam sobre Lutero e isolam a Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante, ela não pode ser estudada como um acontecimento isolado. A Reforma Protestante é o resultado de várias e várias coisas que aconteceram durante toda a história do cristianismo, desde a igreja primitiva, desde a igreja imperial, desde a igreja medieval. Coisas aconteceram, divisões, guerras, conflitos, concílios, pestes, doenças, corrupção do clero, corrupção do papado. Lutero não dividiu a igreja, você sabia disso? A igreja já era dividida desde a era primitiva. Ela foi se despedaçando aos poucos durante a história do cristianismo. Lutero não dividiu a igreja, Lutero não iniciou a reforma protestante. Teve os pré-reformadores, que eu vou falar sobre eles nos próximos vídeos. Por exemplo, John Wycliffe, Joe Hus, que foi queimado em praça pública. Vários movimentos vieram antes de Lutero. Várias coisas aconteceram, por exemplo, a queda de Constantinopla, a imprensa de Gutenberg. Então, nesse vídeo introdutório é importante você já saber disso. Não estude a reforma como um acontecimento isolado. Não pense que foi Lutero que se rebelou de uma hora para outra, ficou louco e dividiu a igreja. Nós vamos estudar detalhe por detalhe. Nós vamos estudar o contexto histórico da era medieval. Nós vamos estudar o contexto histórico dos 50 anos antes de Lutero publicar as 95 teses. Nós vamos estudar o que aconteceu depois que Lutero publicou as 95 teses, a expansão da reforma. Nós vamos falar sobre a contra-reforma da igreja. Nós vamos falar sobre os conflitos que tiveram, sobre a Guerra dos 30 anos e vários outros conflitos. Eu te convido a se inscrever nesse canal, a ativar o sino e venha comigo colocar os óculos da antiguidade para nós entrarmos nesse mundo da reforma protestante, nesse contexto histórico que nós vamos estudar juntos. Então, fique comigo nos próximos episódios, eu te espero. Vamos juntos nos aprofundarmos sobre a reforma protestante. Deus abençoe.